Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast de número 141, para os alunos do Clube dos Produtores que estão sempre ativos e vão chegando aí, vão tirando dúvidas, caso tenham. Hoje vamos falar sobre o período de chuva, 6 dicas sobre mudança de manejo no período de chuva. Então você que está no YouTube, curte o vídeo, compartilha. Você que está aí no Spotify, Deezer, Anchor também, segue aí as nossas plataformas digitais. E você que está na gravação aqui de segurança, assistindo em algum canal aí, parte dessa live, também segue o vídeo e compartilha. Mudanças de manejo no período de chuva. Vamos falar sobre esse tema hoje. E o primeiro que eu queria falar é sobre climatização de pintinhos. Você não pode esquecer que a gente usa uma fonte de calor porque o pintinho precisa de calor. Isso está claro, né? Se eu uso uma fonte de calor no período quente, a fonte de calor está tendo a ajuda do sol, tendo a ajuda do calor, tendo a ajuda do tempo abafado. Quando eu estou no período de chuva, muito provavelmente o clima da minha região, a temperatura da minha região cai. Baseado nisso, a não ser que você tenha uma área aí de pintinhos que seja totalmente, como é que eu posso dizer? Totalmente isolada e sem sofrer influências da parte externa, aí você vai manter a fonte de calor igual. Mas isso é muito difícil. É difícil estar frio do lado de fora e do lado de dentro está tranquilo, né? Então o lado de dentro muda também, porque muda a umidade, muda a posição dos ventos, a quantidade de vento. Então sua área de pintinho vai estar um pouco mais fria do que no outro período. Então você precisa regular a temperatura da sua fonte de calor, seja descer um pouco mais, deixar mais próxima. Se você está trabalhando a gás, aumentar a chama. Se trabalha com lâmpada, botar uma lâmpada mais forte, ou talvez 2, ou talvez 3, ou talvez baixar a altura. Então você precisa ficar atento, porque a climatização no período quente é diferente na climatização no período frio. E tem gente que não sabe disso, né? E é comum, é normal não saber, mas tem que ter a percepção que o clima, a mudança externa, também muda seu manejo em relação ao pintinho. Beleza? Segunda coisa é a manutenção do piquete. Se você está começando o período de chuva e você está com mato alto, com capim alto, você precisa roçá-lo. Diminuir aí na altura, pelo menos abaixo do joelho. O mato alto, o capim alto, a galinha entra ali e sai toda molhada dali de dentro. Certo? E você precisa fazer isso antes, porque senão vira uma zona, né? Você roçar capim, mato molhado, você sai também, no mínimo, gripado, né? É por causa do frio, por causa da água que vai cair em cima de você. Então você precisa ter cuidado com isso. Então, vegetação, dá uma roçada na vegetação. Junto com o período de chuva, às vezes vem ventos também, dependendo aí da região que você esteja. Às vezes é uma chuva um pouco mais forte, um pouco mais fraca. A gente está vendo no Brasil aí algumas coisas acontecendo. Claro que se você está num local desse de alagamento, né, fora do normal, você tem que proteger você, sua casa, né? Então tome cuidado. Não é, às vezes a vida, às vezes não, né? Todas as vezes a vida é mais importante, mas aí às vezes a pessoa vai focar em alguma coisa e perde a própria casa, né? Então eu não estou falando desses extremos. Esses extremos não tem muito o que fazer, é se proteger e ir embora. Mas você tem uma chuva mais forte, então verifica suas árvores, se você tem árvore no seu piquete, como é que ela está resistente com a chuva, vai cair um galho, seja em cima do galinheiro, seja em cima das galinhas, por algum motivo. Então, dá uma olhada aí. Ano passado, no mês de fevereiro, inclusive foi no mês de fevereiro ou março, agora eu não lembro muito bem,
quando eu estava lá internado com minha mãe de Covid, que teve um vento muito grande aqui, teve árvore nossa que caiu, né? A tela que cerca o piquete foi arrancada. Então, se você puder prever algo desse tipo, tá vendo que tem uma árvore que está meio podre, tá vendo que tem um galho que já está meio caído, é interessante aí, viu que começou o período de chuva, você ver com alguém se você consegue arrancar aí essa coisa. Então falei do mato, falei de árvore e poças de água. Às vezes o piquete tem aqueles desníveis que fica com aquela poça de água, principalmente para quem ainda está nesse processo aí pensando em criar aves aquáticas. Quando der uma cessadinha na chuva, a água vai, o pato, o ganso vai para ali, vai ser uma meleira, uma caganeira danada ali dentro, uma meleira danada, a galinha vem e depois bebe aquela água. Abre o tempo, bate um sol, esquenta aquela água, a galinha vai beber água quente também, baixa imunidade e aí pega uma doença. Então, preparar seu piquete, fazer uma pequena manutenção no seu... A gente fala manutenção, parece que é consertar. E é isso mesmo, né? Consertar as coisas. Mas é ver o que é que pode destoar aí nesse processo para você poder corrigir em relação ao piquete. Foi a segunda dica. A terceira dica, a saída dos seus animais para o piquete. Essa saída precisa ser um pouco mais controlada, principalmente se você trabalha com poedeira. Essa queda de temperatura, a poedeira sente e pode reduzir sua produção. Então você reduz as saídas dos animais para piquete. No caso de abate mais rústico é um pouco mais complicado, você tem que ter medo realmente da chuva, não é nem tanto do frio, mas da chuva. Então está chovendo forte, evita soltar, né? Mas para fazer isso você precisa ter um manejo mais regulado dentro do galpão. Então divide aí sua ração mais vezes para o animal não ficar, porque você vai cessar aquele costume dele de ficar em piquete, né? Então se você dava 2 vezes, no caso de abate mais rústico, passa a dar 3, passa a dar 4, né? Reduz a quantidade naquele momento, porque o ato de se alimentar é uma opção de redução de estresse também. O animal fica ocupado, vamos botar assim, fica com a cabeça ocupada na comida e não fica pensando besteira, que seria comer outra galinha, começar a despertar aí comportamentos predatórios. Então controla mais essas saídas para o piquete, não tem muito o que fazer também. Não vai soltar mais? Se estiver chovendo forte, fica difícil soltar. Se você está construindo o seu galinheiro, ou se você tem a condição de aumentar o seu beiral, né? Quem presta atenção no meu galinheiro vê que às vezes eu estou chovendo, mas eu estou no galinheiro. Quer dizer, na parte externa, porque meu beiral é longo, 2,5 metros, quase 3 metros. Então eu consigo circular do lado de fora do galinheiro e suas galinhas também podem circular ali, né? Quando a galinha vê que a chuva está muito forte, ela não sai, né? Uma ou outra pode se aventurar, mas está chovendo, ela não sai, ela vai ficar no local coberto. O grande perigo é a chuva pegar com elas no piquete, aí você tem que ficar prestando um pouquinho mais de atenção. Quarta dica, redução de umidade dentro do galinheiro. Então se você tem um galinheiro que é muito úmido, um galinheiro que está com goteira, um galinheiro que a chuva de vento, aquela chuva lateral, acaba entrando no galinheiro também. Você tem que fazer esses ajustes, ver onde é que está pingando, por que está pingando, onde é que tem goteira, se tem que trocar telha, se eu preciso ficar com a lona sempre levantada ou abaixada por causa disso, porque eu tenho um beiral curto. Então acabou a chuva, eu preciso regular isso para o próximo ano, alongar meu beiral, evitar que a chuva molhe a cama de frango, e até a entrada e saída de galinha para o galinheiro acaba molhando, né? Se você tem muita galinha na chuva, quando a galinha entra, a própria água que está nela, 1, 2, 10, 100 galinhas se sacudindo, acaba molhando também. Então, uma atenção maior para a cama de frango, sempre está aí
vendo pontos de umidade, onde está compactando para poder tirar aquilo, sempre está remexendo, sempre está colocando uma porção nova, evitar que essa umidade de alguma forma crie uma poça ou crie uma lama junto com as fezes que está dentro do galinheiro, que isso aí já fica um pouco mais impraticável de ser retirado. Então toma cuidado com a chuva para não molhar dentro, mas tudo que a chuva vem, né? Às vezes você tem uma chuva, tem um beiral, que aquele beiral acumula uma água e aquela água, em vez de escoar para algum lugar, volta para dentro do galinheiro, né? Então você tem que ter cuidado também no nível de piso, nível de calçada, porque você pode até ter um beiral longo, mas não adianta o beiral jogar água e essa água, devido ao desnível do terreno, joga para dentro do galinheiro. Então toma cuidado nisso também. Quinta dica de manejo aí, de mudança, o reforço na ração, de 10 a 20% a mais de milho moído na ração, dado de forma separada, não é para misturar na ração. A intenção disso não é nutrição, a intenção disso é dar mais energia, porque milho é energia. Não é um procedimento obrigatório, se você vê que realmente está um pouco mais frio do que deveria estar, as galinhas estão sentindo isso, você dá e também por você estar mais tempo com a galinha dentro do galinheiro, para evitar alguns problemas, você dá um pouco mais de energia para o animal e dá uma, entre aspas, atividade para ele, né? De 10 a 20% mais de milho moído a mais na ração. Não é para aumentar na fórmula, é para dar a mais, de 10 a 20% a mais. O milho, o carboidrato tem essa característica de dar mais energia, mais movimentação. O animal tem a possibilidade de fazer girar o metabolismo melhor e aquecer mais a temperatura do corpo. Para quem não sabe, a ave adulta, a partir de 21 dias, mas com mais assertividade, a partir de 60 dias, ela consegue regular a temperatura do corpo. Está quente, ela faz o corpo esfriar, está frio, ela faz o corpo esquentar. E a gente dá essa ajudinha com um pouquinho mais de milho no dia em relação à ração. E eu vou falar sobre o programa de luz, mas entenda como manejo técnico. Todo manejo técnico precisa ser mudado no período de chuva, certo? Então a gente alonga, a gente faz uma adaptação diferente no seu período mais frio, no período de chuva, em relação à climatização. Você pode levar mais tempo com a fonte de calor ligada. Você tem esse manejo aí em relação à alimentação. Você tem esse manejo em relação à saída e entrada de piquete. E eu vou falar especificamente do programa de luz, mas tem outros manejos técnicos aí que você precisa mudar. Quando a gente fala manejo técnico, é manejo ligado diretamente a desenvolvimento e produção. É um termo que eu acabo usando alguns termos aqui que são meus, que eu nos estudos eu acabo separando por mania, eu dou nome às coisas. Não que tenha algum livro que você vai ler e vai estar escrito lá manejo técnico é isso e manejo normal é outra coisa. Então entendam, quando eu falo manejo técnico, são coisas que a gente faz ligadas diretamente a desenvolvimento e produção. Se eu der um exemplo, eu lavar os bebedouros todos os dias não é um manejo técnico, é um manejo sanitário. Está ligado ao animal não ficar doente. Quando eu falo manejo técnico, o programa de luz, por exemplo, é um manejo técnico que ele é feito para a galinha produzir, não produzir mais, produzir o máximo que ela pode produzir. Então lembrando, programa de luz, aquela questão lá de 14 horas de gerar de luz, se você está no período de chuva, muito provavelmente de manhã vai ficar claro, entre aspas, né? Vai amanhecer um pouco mais tarde. E é possível que também escureça um pouco mais cedo. A gente não está falando especificamente de solstícios de verão. A gente está falando que em algumas regiões vai ficar o tempo tão nublado, a gente tem lá mais para o sul, mais para São Paulo, se você estiver nessa área aí, demora um pouco mais de amanhecer, não por causa do período do ano, e sim por causa do período de chuva. Então, se for o caso, acender a luz um pouco mais cedo, tanto pela manhã
quanto pela tarde, para a galinha, falando especificamente de poedeira, claro, para a galinha ter mais atividade e a luz fazer o efeito que tem que fazer, ok? Se você coloca a galinha dentro do galinheiro, porque está chovendo e é, sei lá, 2 horas da tarde, está tudo nublado, quando você fecha o galinheiro e fica tudo escuro, essa luz precisa ser acendida, viu? Já não é nem programa de luz, é percepção da situação. Tem locais, aqui por exemplo, não fica tão nublado assim. Chove forte, mas você identifica uma claridade, vamos dizer assim. Mas tem locais no país, mais para o sul, que quando o tempo fecha, e se você se fechar dentro de casa, fica tudo escuro. Então você fechou dentro do galinheiro, acabou levantando lona, vai ficar tudo escuro lá dentro. Independente do horário, você precisa acender a luz, porque senão a galinha pode iniciar o processo de, entre aspas, dormida, e no escuro galinha dorme, no claro galinha come. Então não esqueçam, se ficar muito escuro, a galinha vai ter a tendência de se empoleirar, a tendência de ficar pelos cantos e acaba dormindo, e você perde o ovo do dia seguinte. Beleza? Um abraço, recomeçando aqui nossa, acho que é a 7ª temporada do... No instante o tempo passa, né? Já deu 7 meses que eu inventei isso aqui. A 7ª temporada do Podcast Clube.